Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. É um prazer enorme trazer aqui para vocês o médico Dr. Alessandro Loyola, um grande representante do que sobrou do bom senso aplicado por profissionais e analistas de saúde e ciência frente a todo esse cenário que vivemos no último ano. Continuaremos a viver no presente e, muito provavelmente, se depender da narrativa política e da prosperidade podre da sua agenda cientificista, vamos continuar vivendo por muito tempo, nesse novo normal que as mãos obscuras da influência cultural querem impor na vida de todos. Bom, eu espero que vocês gostem da conversa e relevem as vezes que eu incorporo o meu lado gago, pois eu não tenho muita experiência com entrevistas e eu acabo ficando meio nervoso, mas acho que no geral foi uma ótima conversa. Estarei deixando na descrição também algumas referências de informações que comentamos no vídeo, além de também deixar os contatos comerciais e de redes sociais que vocês podem seguir ou contatar o doutor para comprar o seu livro sobre a pandemia que ele escreveu. E por último, mas não menos importante, também falarem a ele que a entrevista no canal categoricamente foi a melhor que vocês já viram ele participar. Bom, aproveitem pessoal e se a conversa trouxer algo de positivo para vocês, deixem seu like, comentem para ajudar naquele engajamento maroto do canal e compartilhem muito esse vídeo se possível, principalmente com as tias e os tiozões do Zap. Obrigado mais uma vez e vamos ao vídeo. Bom, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Categoricamente, meu nome é Renan Santanelli e eu estou aqui hoje com o Dr. Alessandro Loyola, né? Ele é um médico que também atua na linha de frente, né, nessa suposta pandemia que nós estamos vivendo aí. E ele também é um médico que vem com muita coragem, né, se expondo e falando contra os absurdos da narrativa pré-estabelecida do lockdown, né, quando a narrativa pré-estabelecida também faz colocações erradas a respeito de medicamentos e certos medicamentos já muito bem estabelecidos na literatura médica e também sobre o tratamento precoce, né? E então ele é um médico aí com muita coragem, está se expondo nesse meio bastante tortuoso, né? Então, agradecer a ele por disponibilizar esse tempo para o meu canal, né? O meu canal é muito pequeno ainda, com muita pouca relevância, mas ele foi caridoso o suficiente para me dar esse espaço aí. Muito obrigado, viu, doutor? Não é questão de caridade, não, bicho. É uma questão de justiça. Fala sério. Tá certo, então. Eu não acho que é coragem, não, Renan. Para mim, eu enxergo mais como uma questão de decência. Sim, obrigação, né? Então, se eu me sinto na obrigação por uma questão moral, de decência moral, de levar uma informação um pouco divergente para o público e fazê-los pensar a respeito, eu não conseguiria fazer isso se outras pessoas também não tivessem o mesmo princípio moral de decência de me dar o espaço para poder levar essa mensagem. Sim. Então, a gente não está em patamar diferente, filho. É a mesma coisa. Tá certo, obrigado. Então, né, após esses agradecimentos, eu vou pedir pro Dr. Alessandro, né, ele começar a live falando um pouco do livro, né, que ele escreveu sobre essa questão toda da pandemia, né? O livro se chama Covid-19, a fraudemia, né? E ele tem um subtítulo, né, que eu acho perfeito, né, que se chama Uma Visão pela Janela do Maior Embuste de Todos os Tempos, né? Eu particularmente acho essa frase perfeita, resume muito bem esse último ano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu livro, doutor, o que ele consiste, e também depois, né, que o senhor comentar brevemente sobre ele, falar para o pessoal que caso queira adquiri-lo, como eles podem fazer. Inclusive, eu em breve vou adquirir também. Vamos lá. Eu passei o ano passado, 2020, já comecei o ano já lidando com a pandemia. Desde fevereiro, quando ainda se falava se o vírus ia chegar no Brasil ou não, que a gente estava começando a entender os sintomas dessa entre aspas, nova doença, quando deixar bem claro, o vírus existe, ele causa doença, essa doença é potencialmente letal, certo? Assim como existem outros vírus, outras bactérias, outros fungos que causam doença e a doença é potencialmente letal. Meningite, tuberculose, pneumonia, influenza. O Covid-19 é só mais uma doença, das várias que a gente faz. Gripe aviária, gripe suína, gripe comum. Quando ele começou a desembarcar, isso começou a ser falado, em fevereiro eu já estava dando plantões já em unidades focadas em atender esses pacientes. A gente não tinha ainda uma dimensão correta de qual seria a letalidade, afinal de contas, tem que sempre preparar para o pior, né? Vai que essa doença
muito grave e vai lotar os hospitais. Então, algumas prefeituras fizeram algum esforço e colocaram unidades de pronto atendimento dedicadas para atender esses pacientes. Eu já comecei a mexer com isso em fevereiro do ano passado. Eu comecei a fazer plantão e fiz plantão um ano inteiro. Domingo agora eu já continuo, domingo agora eu tenho, hoje são 17 de fevereiro, esse próximo domingo eu tenho um plantão numa unidade de pronto atendimento de urgência e emergência respiratória. Uhum. Por causa desse envolvimento dentro da prática profissional, eu fui atrás de estudar exatamente o que está vindo. Além de pegar as informações que vinham chegando pela grande mídia, também buscar, porque eu não vou tratar o cara com o paciente que chegou doente, eu não vou tratar esse sujeito com aquilo que eu aprendi da Band ou da Globo Lixo, né? Eu tenho que tratar o cara dentro dos princípios médicos, científicos, clínicos. Sim. Então você tem que ir atrás de entender o que está vindo. À medida que eu fui estudando e fui vendo os pacientes chegando, a gente tratando os pacientes, alguns melhoravam, alguns pioravam, e acompanhando, participando de vários grupos de discussão em redes diversas, Twitter, Facebook, WhatsApp, refinando o conhecimento com relação à doença, eu fui vendo que o que estava sendo veiculado na grande mídia era completamente divergente, aquela narrativa cataclísmica, apocalíptica, aquilo não combinava com o que a gente estava vendo na realidade. Ah, lockdown funciona. Estou vendo um monte de pacientes chegando aqui que estão em lockdown há 30 dias. Então, exatamente como que o lockdown funciona? Por que essas pessoas estão ficando doentes? Temos que fechar as escolas para proteger as crianças. Caramba, eu estou dando plantão tem um ano e eu não atendi tantas crianças assim. Os pacientes adultos que eu atendi não relataram filhos, sobrinhos doentes, gravemente doentes. A gente não está tendo um shortage, uma falta, um colapso de UTIs neonatais ou UTIs infantis por causa de crianças com Covid. Né? A gente tem um colapso de UTIs neonatal e tem um colapso de UTIs infantis, mas por motivos outros. Por acidente, doenças infecto-contagiosas, enfim, mas pelo Covid não houve uma demanda aumentada para isso. Conversava com colegas pediatras, eles não estavam entubando crianças, nem vendo crianças gravemente enfermas por causa do Covid. E eu via lá a narrativa de que devemos deixar escolas fechadas. Devemos fazer as pessoas utilizar máscaras. Use máscaras, 5 máscaras, protetor facial. E eu atendia pessoas que vinham usando sistematicamente máscara, mantendo distanciamento social, mantendo lockdown, e as pessoas adoeciam. Estudando a doença e vivendo a realidade da doença no pronto atendimento, eu trabalho com SUS, Renan, é SUSão. Tá? Não é pronto atendimento de convênio, é SUS, cara, é SUS, é pescador, costureira, morador de rua. Vendo a narrativa feita na mídia e vendo a experiência da realidade ali no fronte de batalha e as evidências realmente científicas que a gente vinha coletando, não é uma narrativa de um repórter de uma determinada emissora falando que não existem tratamentos precoces fundamentados pela ciência. Essa é a narrativa dele. Mas o que eu estudei no American Journal of Medicine, em vários estudos publicados, em grupo de discussão com vários colegas, que são médicos, estão no front, não estão na rede de televisão com microfone, eles estão no front, é que sim, há um tratamento precoce, esse tratamento precoce está salvando vidas. E essa bola de neve foi crescendo tanto ao longo de 2020 que eu falei, quer saber, cara? E aí eu começava a dar entrevistas e falando sobre isso para as pessoas e as perguntas iam se repetindo. Falei, quer saber, eu acho que talvez o jeito mais prático de eu fazer isso não é ficar gravando um vídeo depois do outro. Eu vou juntar isso tudo num livro. E, cara, você quer... Tá aqui, ó. Ah, não há evidências sobre o tratamento precoce. Tá aqui, tem evidência sim. Ah, mas você fala contra o lockdown, mas o lockdown funciona. Não, não funciona. Cadê as evidências? As evidências estão aqui. Muito mais simples do que eu ir lá e colocar 15 evidências para o cara. Isso foi ficando cansativo. Então, tá aqui o livro. Não obrigo ninguém a comprar, não. Quem quiser comprar, compra. Já tem até... Tem alguns colegas meus que vieram e falaram, pô, Alessandro, já estão rodando PDF do seu livro de graça nos grupos. Que bom que rode. Sabe? Minha intenção não é... Eu estou vendendo o livro porque eu tenho que pagar. Eu tirei do meu bolso o dinheiro para poder imprimir isso aqui. No mínimo, eu tenho que repor esse dinheiro, né? Sim, sim. Mas a minha intenção não é ficar... usurpar o dinheiro das pessoas com o livro, não. Eu recebi o livro em PDF, leia o livro. Independente de como foi, alguém te deu de presente, você recebeu em PDF no grupo, você mesmo comprou o livro, enfim, cara. Mas pegue a informação e processe. Porque eu peguei toda a experiência do ano passado de trabalhar no fronte de batalha, de pesquisar essas evidências e reunir elas
num formato, numa linguagem que seja compreensível e acessível, eu fiz isso tudo e coloquei no livro. Basicamente, o livro é um condensado do que eu ando falando nessas lives o tempo inteiro. Esse é um formato de linguagem que vale a pena. A gente vive nessa sociedade pós-moderna absurdamente viciada no audiovisual. Então, o cara não quer ler um livro com mais de 200 páginas. Tá bom. Mas, de repente, se eu conseguir fisgar a curiosidade dele através de um vídeo, eu fiz isso através de um vídeo. Se eu conseguir fisgar a curiosidade dele através de um artigo que eu publiquei numa revista, é um jeito. Se eu conseguir fisgar a curiosidade dele através de um livro, tá, é outro jeito. De um podcast, é outro jeito. O lance é botar essa informação para frente com a maior amplitude possível, para que ela chegue ao maior número possível de pessoas e que elas acordem para a grande fraude que elas estão sendo submetidas. O vírus existe, ele causa doença, a doença é potencialmente letal. Mas todo o resto que foi vendido para elas é uma fraude imensa, é uma fraude gigantesca. Tá certo, maravilhoso. E caso alguém queira adquirir o livro do senhor, como eles podem fazer? Pode entrar em contato pelo próprio Instagram, por direct, pode entrar em contato pelo Twitter. E eu fiz 2 grupos para poder facilitar o acesso. Eu peguei 2 plataformas, montei uma pequena equipe, que é pelo Telegram, que chama Equipe _DR Alessandro Loyola. Equipe DR Alessandro Loyola, com underline entre as palavras. No Telegram você encontra. Tá. E pelo próprio WhatsApp Business, eu abri um númerozinho lá, que é o 61 9960 62308. 996062308. Então, através dessas 2 plataformas aí, as pessoas conseguem entrar em contato com esse material. Eu recomendo que as pessoas não acreditem em mim. É o meu, talvez, de todos os pedidos que eu faço nas lives que eu gravo, acho que esse é o mais menos levado em conta. Eu não quero que você acredite em mim, eu não quero que você pense como eu penso. Eu quero que você vá em busca da verdade pelos seus próprios meios e esforços. E eu não quero que você pense como eu quero só que você pense. Pensa um pouco, pensa do seu jeito. O que eu estou tentando fazer é o quê? Jogando uma luz num pedaço do quarto que foi propositalmente mantido escuro para que você não visse aquele canto. Eu estou jogando uma luz e estou te mostrando o que tem naquele canto. Vai lá e estuda por você mesmo. Talvez essas lives, o livro, os artigos, são muito mais, não para convencer os outros, mas para estimular as pessoas a saírem dessa zona de conforto, onde elas são ecos dessas narrativas que a grande mídia vende, para que elas saiam dessa zona e elas se tornem vozes de verdade. Eu vi uma entrevista com um médico careca aí, rabugento, chato pra caramba, arrogante, prepotente, mas, cara, aí eu fui lá pesquisar. Era só isso que eu precisava que você fizesse. Tá certo. Para instigar a discussão, né? Que, inclusive, nos meus vídeos que eu faço expondo os absurdos do lockdown, comentando as limitações bioestatísticas das vacinas, uma coisa que eu sempre aponto é justamente isso, né? Desde o início dessa pandemia, uma narrativa pré-estabelecida se solidificou como dona da verdade, e aí um dos principais passos para o ato científico genuíno acontecer, não pôde acontecer de maneira genuína, né? Que é os lados discordantes se juntarem e discutirem aquilo de maneira livre, né? Então, esse eu diria que é o principal problema de toda essa situação, desde o ano passado. E a ausência, Renan, de critérios críticos fundamentados em razão e lógica, não em critérios racionais, não em narrativas que suscitam uma resposta sentimental, temos que salvar vidas, não. Tudo bem, isso é importante, mas vamos fazer o seguinte, para poder salvar vidas, a gente vai precisar de um método, né? A gente vai precisar de alguma coisa que seja solidamente comprovada. Então, vamos fundamentar o processo de análise crítica das informações que nós estamos recebendo, não em como eu me sinto com relação àquela informação, mas como que aquela informação reage quando eu jogo uma xícara de razão e lógica em cima dela. Então, foi utilizar, independente se a pessoa confia no tratamento precoce, utilizando determinados remédios ou não, eu confio e prescrevo esses remédios, por estudo, por experiência, mas
independente se a pessoa confia ou não. Foi exigido para esse tratamento que ele atendesse uma série de critérios de segurança e eficácia. E isso é louvável, sim. Se eu vou pegar uma pessoa que está com uma doença que é potencialmente letal, mesmo que essa doença não seja tão letal quanto estão falando que ela é, mas isso não exclui dela ter em si um potencial de letalidade. Uhum. Ela mata 0,02% das pessoas, mas se esse 0,02 for você, o seu pai e sua mãe, bom, para você é uma tragédia. A estatística não te ajudou em nada. Uhum. Então foi cobrado que esse tratamento obedecesse alguns padrões de segurança e eficácia. Isso é correto? Sim, lógico, isso é correto, isso é desejável. O problema é que nós vimos, por exemplo, que esses mesmos padrões de segurança e eficácia não foram cobrados por lockdown. Você está Falo isso direto. Você está cobrando se a hidroxicloroquina é segura no tratamento do Covid. Você está cobrando cadê as evidências de que ela é eficaz para evitar mortes por Covid. Tudo bem, isso está certo. Você fez essa cobrança no lockdown? Se o lockdown é seguro para combater a doença? E se o lockdown é eficaz para diminuir a taxa final de letalidade pela doença? Ou você enveredou pelo lockdown antes de ter esses dados em mãos? Você aceitou o fechamento das escolas. Você observou ou você cobrou antes que isso fosse implantado se o fechamento das escolas é seguro para as crianças? Se ele é eficaz para poder diminuir a taxa total final de mortes pela doença nessa faixa etária? Ou você simplesmente enveredou por esse fechamento das escolas sem cobrar para esse fechamento as mesmas evidências sólidas que você está insistentemente cobrando para o tratamento precoce? Perfeito. Você saiu por aí utilizando máscaras. Tudo bem, você cobrou as evidências mostrando que o uso contínuo de máscaras é seguro para você? Você cobrou as evidências mostrando que o uso de máscaras efetivamente e irrefutavelmente são eficazes para diminuir a infecção sintomática pelo Covid? Ou você saiu utilizando máscaras sem cobrar nenhum desses critérios? Mas se você fez isso sem cobrar esses critérios, por que você agora está cobrando esses critérios para o tratamento precoce? Você cobrou critérios de segurança e eficácia da ivermectina, da hidroxicloroquina, da vitamina D e do zinco. Isso está correto? Cobre isso, está correto. Mas você cobrou os mesmos padrões de segurança e eficácia com a mesma veemência para as vacinas que estão sendo utilizadas agora para campanhas de imunização nacional? Ou você simplesmente enveredou assim, eu acho que ela é eficaz, a segurança a gente vê depois. Porque você não agiu com esse peso com relação a hidroxicloroquina, ivermectina e por aí vai. Então, que as pessoas, pelo menos, mesmo que elas discordem da minha conclusão, é pelo menos que elas pensem. Você utiliza um peso, não é um peso e 2 medidas, você utiliza um peso e 30 medidas diferentes de peso. A peneira do filtro de segurança e eficácia que foi aplicada à hidroxicloroquina, por exemplo, ela não foi, você tenha pelo menos a decência de admitir que você não aplicou este mesmo filtro para lockdown, para distanciamento, para uso de máscara, para vacinas. Essa é a mensagem fundamental. Uhum. Essa é a fraude. Sim. Eu comento bastante isso também. Chega a ser abismal a diferença, né? Porque medicamentos bem estabelecidos, bem delimitados pela literatura médica, como a hidroxicloroquina, em um primeiro momento, doutor, a narrativa contra esse medicamento não foi nem em um quesito de eficácia, né? Foi uma narrativa apontando, não sei da onde, eu tentei procurar, eu não encontrei em lugar nenhum, apontando que esse medicamento, que se eu não me engano, e o senhor pode até me corrigir, ele pode até, em alguns casos, ser dado para grávidas, né? E, então, profissionais da saúde que eu discuti, falando diretamente que esse medicamento era um medicamento perigoso, nem comentando nada a respeito da eficácia. Começaram a falar que esse medicamento era perigoso e fazer um mega alvoroço, e isso se popularizou, né, depois que o Bolsonaro e o Trump comentaram sobre esse medicamento. E aí a gente consegue perceber que o crivo científico parou de ser a lupa, né, que a gente observa, e o crivo político, né, tomou o lugar da ciência. Vamos começar então pelo raciocínio com relação à segurança.
do tratamento precoce. Seu pai sofreu um infarto. Eu lamento muito, Renan, estou aqui atendendo na unidade de pronto atendimento, acabei de receber seu pai com uma dor torácica atípica, a gente fez um eletro, fez alguns exames de sangue e seu pai infartou. A conduta agora é submetê-lo a uma angioplastia. Vou ter que passar um catéter por dentro de uma artéria dele, esse catéter vai até o coração para desobstruir as artérias dele. Esse é um procedimento seguro, Renan? Ele tem um certo risco. Tem um puta de um risco. As pessoas podem ter relação ventricular e morrer durante o procedimento. Pode ter um choque anafilático por causa do contraste. Enfim, eu não tenho como te garantir que seu pai vai sair. Não tem como garantir, bater na madeira e falar seu pai vai sair vivo. Fala, Renan, a chance dele é maior fazendo angioplastia do que não fazendo. Eu não vou obrigar você a fazer. Se você quiser, se assina o termo e vai embora e não faça. Mas o que você me recomenda, doutor? Olha, apesar dos riscos, o benefício do tratamento compensa. Renan, essa dor que você está na barriga, filhote, eu acabei de colher seus exames, fiz seu ultrassom, isso é um apendicite. Puta merda, e agora, Alessandro? Ó, conduta aí, cara, é operar. Abrir a barriga e tirar o apêndice. Pô, mas é simples, né? Falei, é simples porque é em você, porque se fosse em mim eu ia achar complicado pra cacete, né? Pimenta no olho dos outros, né? Não é. É uma cirurgia, fala sério, você vai estar anestesiado, tem todo um risco ali. Mas, assim, o risco de você ficar com esse apêndice inflamado e não ser operado, sinceramente, é muito maior que o risco que você corre na cirurgia. Então, todo medicamento tem o seu risco. Você falar que um medicamento não tem risco, dipirona tem risco, paracetamol tem risco, AS tem risco, beber água, comer azeitona tem risco. Mascar um chiclete tem risco. Né? Falar que aquele remédio não tem risco? Sim, ele tem risco. Dentro dos riscos conhecidos, qual a possibilidade, por exemplo, de eu tomar ivermectina e ter uma hepatite, a ivermectina dentro da dose recomendada, ter uma hepatite tóxica e meu fígado parar de funcionar e eu ter que fazer um transplante de fígado? É um risco muito pequeno. É mais fácil, apesar da taxa de letalidade do Covid ser pequena, é mais fácil você morrer do Covid do que você morrer por hepatite tóxica por ivermectina. Qual é a chance que eu tenho de tomar hidroxicloroquina e ter um prolongamento do intervalo QT e ter uma parada cardíaca súbita e morrer da hidroxicloroquina? Esse risco existe? Sim, é inegável, ele existe. Qual o tamanho desse risco? Milhares de vezes menor do que o risco de você morrer pelo Covid. Então, o uso dele no Covid justifica do ponto de vista da segurança. Se você pegar, por exemplo, os protocolos publicados pelo próprio Ministério da Saúde, falando sobre tratamento de malária, tratamento de artrite reumatoide, tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, esses protocolos publicados durante anos pelo Ministério da Saúde citam a hidroxicloroquina como um dos remédios de primeira linha. Em nenhum parágrafo desses protocolos consta lá que o risco de morte cardíaca súbita por hidroxicloroquina é uma preocupação prioritária no emprego deste medicamento. Não tem. Fala de transtornos musculares, fala de neuropatia, fala do risco de você ter lesão na sua retina e perder parcialmente sua visão. Esses são riscos importantes. Tanto que em pessoas que fazem uso prolongado de hidroxicloroquina, 3 meses, 6 meses, 5 anos, o recomendável é o quê? 1 ou 2 exames oftalmológicos por ano, no mínimo. Mas em momento nenhum nesses protocolos eles falam, também tem que ser feito 4 exames com cardiologista por ano. Por causa do risco de você morrer de ataque cardíaco usando essa... Não, essa recomendação não tem. Não tem. Então eles pegaram lá um rodapé de bula e que tem pacientes usando hidroxicloroquina para tratar preventivamente ou para tratar malária no mundo inteiro há anos, e se esse medicamento fosse tão tóxico para o meu coração desse jeito, era para eu ter um monte de gente morrendo por ataque do coração por uso de hidroxicloroquina. E se você pesquisa a literatura médica, não há isso. Se você pesquisar a literatura médica para lesões agudas no fígado causadas por medicamentos, você vai encontrar um monte de medicamento para tuberculose, você vai encontrar um monte de medicamento quimioterápicos, você vai encontrar antibióticos. A principal causa de lesão aguda, grave, medicamentosa no fígado é o paracetamol. É a droga campeã de hepatotoxicidade necessitando transplante de fígado de urgência nos Estados Unidos. Mas em nenhum desses estudos, realizados nos anos anteriores à guerra de narrativa do Covid, você encontra a hidroxicloroquina
como um dos atores principais no palco de alterações cardíacas medicamentosas potencialmente letais. Curiosamente, esse dado extremamente importante para a segurança do uso Explodiu agora. foi negligenciado durante 70 anos, ele só apareceu agora, junto com o Covid. Então, do ponto de vista de segurança, sim, é seguro. No protocolo do Ministério da Saúde para tratamento da malária, a hidroxicloroquina, ela é citada como um medicamento indicado para pessoas de idade, pessoas que têm transtornos renais, crianças e grávidas. Inclusive, eles recomendam hidroxicloroquina, isso já está mais do que comprovado, para grávidas em qualquer fase da gestação. Nossa. Então, um medicamento que pode ser utilizado para uma gestante que está com um bebê em fase de formação fetal, se ele é seguro para essa mulher tomar nessa fase, onde você tem risco de uma série de malformações, cara, esse remédio é tão seguro quanto água. Se eu posso dar para uma mulher grávida de 2 semanas, pô, esse remédio é bem seguro. Realmente. Existem antibióticos, remédios para o estômago, cimetidina, por exemplo, eu não posso dar para uma grávida em qualquer fase da gravidez. Eu não posso dar ivermectina para uma grávida, não é recomendável. Mas eu posso dar hidroxicloroquina. Então, você questionar a segurança do remédio, fala sério, né? Para, né? Exato. Sim, a eficácia existe. E aí você vê o tamanho da guerra de narrativas, porque você tem sites, por exemplo, como C19study.com, C19study.com, que ele reúne lá, ele lista centenas de estudos, mais de 200 estudos, mais de 210 revisados por pares, mostrando a eficácia, a segurança já está resolvida, mostrando a eficácia da hidroxicloroquina. Mas ela tem uma peculiaridade, ela tem que ser oferecida para o paciente nos primeiros dias dos sintomas. Ela é igual um paraquedas. Não adianta eu pegar um cara que está com 14 dias de inflamação pulmonar e dar hidroxicloroquina para ele. A janela ideal para que ele resolvesse aquele problema e não tivesse risco de morrer, já passou. Cada vez mais, operar sua apendicite depois de um mês que você está com apendicite. Esse ponto que a senhora mostrou aí é realmente uma coisa que a gente tem que ficar esperto, porque na minha pesquisa para falar sobre esse assunto, eu encontrei artigos que eles fazem metodologias meio obscuras, né? E aí, aquele paciente que ele considera leve, né? Ele, na verdade, naquele estudo específico, ele está num parâmetro que todos os outros artigos, eles considerariam esse paciente como moderado, né? Então, aí nesse estudo específico que fala mal que o medicamento teve problemas, né? Aumentou óbitos naquele grupo, a gente tem que ficar realmente esperto para conseguir, de fato, ir na metodologia, e é o que eu tenho feito bastante, ir na metodologia e identificar essas problemáticas que eles tentam passar assim por baixo do tapete, para poder falar assim, ó, tá vendo? Ó, esse paciente aqui que eu considero leve, ele tá tomando o medicamento que você tá falando, mas ele tá morrendo mesmo assim. Só que quando você vai olhar, se eu não me engano, é aquele estudo da recovery, né? Não é leve, né? O quadro clínico não é leve. O cara não tá você vai olhar, o quadro clínico não é leve, de fato, né? Então, isso... ambiente, quadro leve. Exato. E o lance da hidroxicloroquina, para poder colocar uma figura de linguagem para o público entender bem, imagina ela como um paraquedas. Eu vou pegar 100 pessoas, vou empurrar essas pessoas de um avião a 5.000 metros de altitude e vou abrir os paraquedas delas a 1 metro do solo. O que vai acontecer com as 100 pessoas? Elas vão ser enterradas numa caixinha de fósforo. Vai ser o que sobrou da pasta do corpo daquela pessoa, depois dela se espatifar no chão de ter caído de 5.000 metros. A conclusão do estudo, que avalia 5.000 pessoas de paraquedas que foram empurradas de um avião cujo paraquedas abriu 1 metro do solo, nós concluímos que paraquedas não são eficazes. Não, são eficazes, mas você utilizando desse jeito, você está condenando, isso é um assassinato, isso não é um estudo científico. Esse paraquedas ele tem que ser aberto a 1.500, 2.000 metros de altitude. Aí sim, aí a gente vai ver se o paraquedas é eficaz ou não. Ah, tudo bem, empurrei 100, 2 o paraquedas não abriu, 2 tiveram problemas, mas 96% das pessoas conseguiram chegar ao chão com segurança. Então tá, a gente tem que corrigir algumas coisas nesse paraquedas, mas de uma maneira geral, na esmagadora maioria das pessoas estudadas, aquela marca do paraquedas Renan, quando aberta, a 1.500 metros de altitude, tem uma chance boa de colocar essas pessoas em segurança no chão. O que eles fizeram com a hidroxicloroquina?
E esse viés metodológico que você está observando, não foi só esse viés. Vários. Eles fazerem classificação, a gente está falando hidroxicloroquina, uso precoce. Ou seja, eu estou com 1, 2 ou 3 dias de sintomas, tosse, dor de garganta, falta de ar, náusea, vômito, diarreia. Eu estou com 2, no máximo 3 dias de sintomas, e aí eu vou iniciar o remédio. Essa é a hora que você tem que abrir o paraquedas. Ou na metodologia do estudo, eles pegaram pessoas com 7 dias, 10 dias, 14 dias de evolução. Quer dizer, mesmo que elas estejam com um quadro clínico leve, elas já passaram da janela ideal para início do tratamento. Esse é o primeiro viés. Não adianta se o quadro é leve, grave ou moderado. O que interessa é o quê? Qual é o momento que eu iniciei? Eu tenho você, que é um cara mais novo, que está com quadro leve no terceiro dia de sintomas. Tem eu, fumante, velho, que estou no terceiro dia de sintomas. Inicio o tratamento nessas duas pessoas, independente da gravidade do quadro, nessa janela. Porque eu pegar o cara com quadro moderado e tratar precocemente, e eu pegar o cara com quadro leve e tratar ele tardiamente, eu posso estar condenando o cara do quadro leve a uma evolução pior. E aí ele vai virar um quadro moderado e vai. Então não é, além o tempo de início do tratamento, é um viés metodológico. Outro viés é o quê? Você analisa, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina. Eu peguei um grupo controle de pacientes de 40 anos de idade e peguei um grupo tratamento de pessoas com 80 anos de idade. Qual é o perfil do grupo tratamento? Ele foi comparado a um grupo controle que é pareado a ele em critérios de saúde, idade, peso, comorbidades, porque senão eu vou pegar um grupo de crianças de 12 anos que não usou, vou pegar um grupo de 90 anos de idade que usou, o grupo de 90 anos de idade morreu todo mundo. Sim. Outro viés metodológico é qual? A dose do remédio. Nossa. Se eu der doses excessivas de um remédio, qualquer coisa em doses excessivas é tóxico. Se você ficar sem oxigênio, você morre, não morre? Mas se eu colocar você também numa atmosfera com 100% de oxigênio, você também morre. Inclusive, o oxigênio é necessário para boa parte das formas de vida nesse planeta. São formas de vida aeróbia. Mas nós também temos micro-organismos anaeróbios. Para os dois micro-organismos, taxas elevadas de oxigênio são tóxicas. Tanto que se você tiver uma infecção na sua perna por uma bactéria que vive, que depende de oxigênio, como você depende, mas se eu colocar sua perna numa câmara hiperbárica e der doses maciças de oxigênio sob alta pressão, eu mato a bactéria. Eu mato a bactéria justamente utilizando uma substância sem a qual ela não viveria. Qual é a diferença? A dose. Se você pegar uma pessoa, você vive sem água? Não. Cara, em 5, 7 dias sem beber água, seus rins vão começar a entrar em falência e é provável que você morra. A gente tem pessoas que ficaram soterradas depois de terremoto durante 15 dias, mas aí é porque o organismo entrou num modo de sobrevivência, algumas adaptações aconteceram. Mas, de um modo geral, se você ficar 5 dias sem beber água, seu rim fechou. Você vai ter um problema muito sério. Você precisa de água para viver. Então, tá, Alessandro, eu vou começar a tomar 8 litros de água por dia. Fala, Renan, eu não recomendo que você faça isso. Você vai diluir os eletrólitos no seu organismo, o seu nível de sódio e potássio vai cair muito, você vai morrer de hiponatremia, por exemplo. Existe um limite para aquilo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porra, o budismo vem falando isso para a gente há quantos milhares de anos? O caminho do meio. A dose ideal. A gente teve um estudo no Amazonas, por exemplo, que matou 11 pessoas, dando doses 7 a 10 vezes maiores de hidroxicloroquina do que o recomendado na própria bula do remédio. É um absurdo. Então, a gente tem que pegar esses estudos, que tudo bem, a hidroxicloroquina tem estudos que mostram que ela não funciona? Sim, tem. Mas a esmagadora maioria dos estudos mostra que o peso é favorável à efetividade do remédio. E quando você presta atenção nos estudos que dizem que ela não funciona, você começa a detectar um monte de viés metodológico absurdo. Absurdo. Se você se deter na metodologia do estudo, se você tiver um pouquinho de conhecimento de ciência, você fala, isso aqui é sacanagem, pô. Sério, um grupo não vai usar o remédio, mas vai ter todo acesso a recursos. Né? Oxigênio, vitamina D, corticoide, azitromicina. O outro grupo que vai usar o remédio
Vai usar só o remédio e nenhum recurso. Oh, mas aí não é assim. Sim. Um grupo, não vou usar o remédio, e no outro grupo eu vou usar uma dose 10 vezes acima do limite tóxico do remédio. Amigão, aí não, né? Você está deixando um grupo à própria sorte e está condenando o outro grupo a morrer por intoxicação medicamentosa. Isso não é estudo científico, isso é um projeto de assassinato. Exato. Isso é um genocídio. Então, quando falam que o remédio não tem segurança, isso é uma verdade. Quando falam que o remédio não é eficaz, isso é uma inverdade. Ele é eficaz, ele é seguro e eficaz. E nós temos um conjunto sólido de evidências científicas mostrando isso. Qual é a parte da fraude? Quando você vai para algumas sociedades de especialidade médica, alguns conselhos de medicina, alguns organismos internacionais que deveriam estar preocupados em salvar vidas, você vê um discurso, uma narrativa que simplesmente diverge, ela está numa direção diametralmente oposta às evidências. Eu tenho as evidências de um lado e tem a narrativa do outro. E os caras falam, você vai acreditar na minha narrativa ou nos fatos? Não acredite nos fatos. Não acredite no que os seus olhos estão vendo. Acredite naquilo que eu estou te contando. E essa grande... Oi, pode falar? Isso é uma fraude. Ah, com certeza. Sim. A gente viu essa fraude se manifestar de várias maneiras, né? Eu acho que os pandeminions, né? Eu chamo eles assim, né? É um apelido carinhoso que eu dei para eles. Eles não percebem, muitas vezes, o quão... Eu acho que tem muita gente ali até meio com uma boa intenção, né? Acha que está fazendo ali alguma coisa, lutando para algo que é bom, né? Mas as pessoas em evidências, né, ou as figuras públicas que se tornaram evidentes por conta de plataformas tendenciosas, né, os abre aspas divulgadores científicos, né, que a gente muitas vezes não pode nomear, senão o YouTube fica bravo, mas assim, essas pessoas elas manipulam essa base que segue elas, né, e essa base de pessoas que muitas vezes são leigas, porque não tem tempo de estudar, se aprofundar nesse tipo de coisa, né, elas não percebem a problemática que é, por exemplo, quando elas apoiam o lockdown, né? Porque eu vejo pelo menos dessa maneira, são dois castelos intransponíveis que as pessoas a favor de lockdown precisam estatisticamente representar ali para poder, de fato, cientificamente estarem amparadas para apoiar o lockdown, né? O primeiro seria, de fato, demonstrar que essa medida ela tem um impacto positivo nessa influência, no espalhamento do vírus, digamos assim. Eles não notam que esse é apenas o primeiro passo, né? O segundo passo, que é onde o verdadeiro cientista, na minha opinião, aparece, é que essas pessoas elas teriam que ganhar, né, vencer um castelo mais alto ainda, mais poderoso ainda, mais intransponível ainda, porque eles teriam que demonstrar estatisticamente que essas supostas positividades no espalhamento do vírus, elas não seriam infinitamente compensadas de maneira negativa pelas consequências do próprio lockdown, né, que chegam assim quase instantaneamente, em questões de semanas, na região que aquilo foi implementado, né? E aí a gente vê aí os gráficos de desemprego, eles são praticamente uma reta, né, vertical. Um pouco mais básico, você pode utilizar um castelo só, que não é nenhum desses dois. Utiliza um castelo, uma régua só, um facão só, uma linha de corte só. Sim. Vamos pensar que, tirando alguns indivíduos psicopatas que fazem mal a crianças, que matam pessoas sem justificativa, que eu acho que esses indivíduos deveriam ser colocados para dormir, de uma maneira em geral, eu sou um defensor da vida. Certo? Eu assumo, dentro da minha humanidade, que esse discurso de defensor da vida, ele para no momento que eu vejo um pedófilo que matou uma criança. É defensor da vida boa. Então assim, na hora que eu vejo um cara que arrasta a própria esposa gestante pelo lado de fora do carro durante centenas de metros na rua, por causa de uma discussão sobre relacionamento, será que ela está carregando no ventre o filho dele? Meu senso moral de defesa à vida para aí. Quando eu vejo um bando de criminosos no Rio de Janeiro que arrastam um menino de 6 anos
até o garoto ser despedaçado pelo asfalto afora, o meu discurso de defesa à vida para nesse carro. Aí esses caras, para mim, deveriam ser colocados para dormir. Isso não deveria estar convivendo em sociedade. Não deveria nem ser preso, deveria ser morto. Sacrifica. Sabe? Porque fazer mal para uma criança desse jeito, cara, um casal seja lá de qual tipo de relacionamento sexual que essas pessoas têm, mataram, torturaram, mataram e esquartejaram um menino de 10 anos de idade. Bom, o discurso de defesa à vida parou aí. Essas duas pessoas deveriam ser colocadas para dormir. Se fazer isso com uma criança é injustificável. Não existe um contexto que legitime você fazer isso com uma criança. Mas, tirando esses casos, essas exceções que apenas confirmam a regra, de um modo geral, eu sou defensor da vida. Qual deveria ser o endpoint? Sabe, a linha de corte do lockdown. Locais que fizeram lockdowns diminuíram efetivamente o número total final de mortos pela doença? Porque se eu conseguir salvar vidas com o lockdown, realmente, depois a economia a gente vê. Realmente, fazendo um raciocínio bem duro, sabe? Bem duro. Você recebeu o seu salário do mês, está com o dinheirinho no bolso, caiu num rio turbulento. Eu vou salvar você, mas você não quer me dar a mão, porque a mão que você está segurando a carteira, está segurando um galho com uma mão, está segurando a carteira com a outra. Falei, Renan, solta a carteira e me dá a mão. Você fala, não, vou soltar o galho. Se soltar o galho, a correnteza te leva. Não, mas e meu pagamento? Filhote, o seu pagamento a gente vê depois, você ganha outro. Certo? Mas primeiro sua vida. Deixa eu resgatar você. Depois, de repente, até dá um jeito de encontrar essa carteira lá para frente. Mas o principal é o quê? Realmente, se aquela medida é eficaz e se ela salva vidas e está comprovado que é assim que funciona, de fato a economia a gente vê depois. Sim, com certeza. Só que o que a gente viu? Peru fez um puta de um lockdown fudido. Está com mais de 1.000 mortos por milhão de habitantes. Estados Unidos, vários estados fizeram um lockdown fudido. Estão com taxas de mais de 1.000 mortos por habitantes. Portugal, França, Alemanha, Argentina, o próprio Brasil. A gente tem cantor sendo preso porque está fazendo show, a gente tem camelô sendo preso na rua porque está sem máscara, gente sendo presa em praça porque estava dando comida para os pombos, porque não aguentava mais ficar dentro de casa. Prefeito soldando porta de estabelecimento. Editando lá, curtindo a natureza, botando a mente dele em paz, e uma rádio patrulha da Guarda Civil algemando o cara. A mulher fazendo jogging na praia, no calçadão, ninguém perto. Lado frio, meio chuvoso, ninguém. A Guarda Civil, três guarda-roupa prendendo uma mulher lá de 1,50 m, 40 kg de peso. Se nós provarmos que o lockdown funciona, ele é justificável. Mas nós vimos isso no Brasil, vimos no Peru, vimos na Argentina, em vários países da Europa, e esses países tiveram taxas de morte por milhão acima de 1.000. E aí você olha para países na África, por exemplo, Togo, Malawi, Nigéria, que não fizeram lockdown. A Nigéria fez um lockdown meia boca durante 3 meses. Meia boca. Mas o presidente chegou à conclusão de que isso parece que não está funcionando direito. E aí não está funcionando direito. E as pessoas vão acabar morrendo muito mais por causa da crise econômica que vai vir depois do que do próprio vírus. E aí você pega países como Malawi, Togo e Nigéria, que não fizeram lockdowns, não fizeram lockdown tão agressivo, no caso da Nigéria, ou não fizeram lockdown nenhum, como o caso de Malawi e Togo. E esses países têm menos de 100 mortos por milhão de habitantes. Você pega Taiwan, que fez nada de lockdown, nada, absolutamente nada de lockdown. O Peru fez um lockdown de prender gente na rua, toque de recolher. Tem mais de 1.000 mortos por habitante, por milhão de habitantes. Mais de 1.000 mortos para cada milhão de habitantes. Taiwan não fez nada. Bom, se o lockdown, em termos metodológicos científicos, é imprescindível para eu diminuir o número total final de mortos pela doença, e se eu tive mais de 1.000 mortos por milhão de habitantes no Peru, certamente Taiwan, que não fez lockdown nenhum, vai ter uma quantidade muito maior, não vai? Sim. Não, Taiwan teve 0,4 mortos por milhão de habitantes. 0,4, cara.
As evidências não batem. Eu tive países que fizeram lockdown nenhum e que tiveram uma taxa muito baixa de mortes pela doença. E tive países que fizeram um lockdown fodido e tiveram taxas elevadíssimas. Se alguma coisa serve para conter esse vírus, certamente essa alguma coisa não é o lockdown. Sim. Um país interessante de se observar, que eu tenho reparado, é justamente a Suécia, né? Porque eles adoram apontar ela por conta que ali naqueles países nórdicos, né? Ela é o país que teve a maior taxa de mortalidade por 1 milhão de habitantes, né? Mas se a gente pega de um ponto de vista para se comparar países que são mais parecidos, né? É muito mais interessante a gente comparar a Suécia com países da Europa, né, do que com aqueles outros países que têm uma extensão territorial muito menor, que têm populações muito menores, né, do que a Suécia, que tem o dobro, né, do que as populações daqueles países ali, né. Mas o interessante da Suécia é que, conforme o tempo passou até ali próximo de novembro, ela teve o seu pico maior que esses outros países de fato, e ela eventualmente caiu, e ela ficou ali em torno de 80 a 100 dias, mais ou menos, morrendo 3, 6 pessoas, 10 pessoas por dia, muito parecido com esses outros países ali do lado, né? Aí o que acontece? Eles têm metade da nossa taxa. Da nossa taxa, mas olha só que interessante como que você percebe a desonestidade, né, nesses pandemínios. Eventualmente, a Suécia ela voltou a ter um aumento, né, de casos, só que condizia com o inverno, né? E nós sabemos que o inverno, temperaturas mais frias, e principalmente por conta do tempo mais seco, né, eles propiciam muitas doenças respiratórias, né? Não apenas a gripe ou o Covid, né? Então, assim, eles deixam de dosar esses elementos importantes, pertinentes, que devem ser discutidos, e pressionam um equívoco na população geral para continuar pressionando essa narrativa do medo, né? E aí você aponta de maneira equivocada, ou pelo menos em parte equivocada, que aquilo ali está acontecendo porque um lockdown não foi feito. Mas espera, toda aquela queda que teve, que eu comentei anteriormente, aconteceu e a Suécia não tinha feito nenhum lockdown também. Então, assim, a metodologia, a maneira como se demonstra o lockdown, bioestatisticamente mesmo, com robustez, eles nunca demonstram. Eles sempre mostram, assim, o gráficozinho, aponta ali a setinha na queda e fala, ou no aumento, isso aqui foi por lockdown, né? Só que ciência não é isso, né? Para você demonstrar estatisticamente algo, cientificamente, é algo muito mais rebuscado do que isso apenas. Você quer ver outra fraude? Você observou muito bem aí, Renan. Doenças infecciosas respiratórias, elas são sazonais. Elas têm uma queda da incidência em meses quentes e um aumento da incidência em meses frios. Nós não temos apenas o SARS-CoV-2 causando doenças respiratórias. Então, todos os países do hemisfério norte, por exemplo, no ano passado, enquanto essas mortes estavam sendo anotadas de doenças respiratórias, estavam sendo anotadas na conta do Covid, aqueles pacientes foram testados para pneumococo, eles foram testados para hemófilo influenza, eles foram testados para gripe comum, porque se tudo, até eu acho que foi Nietzsche que falou isso, não sei quem foi que falou, vou acreditar a citação não. Se tudo que você tem é um martelo, tudo que você vai ver é um prego. Se tudo que você tem na mão é um martelo, você vai querer martelar em tudo. Então, o celular vira um prego, o microfone vira um prego, um computador vira um prego, você vai martelar em tudo. Se você só faz teste para um micro-organismo, você só vai descobrir ele. A gente pode até comentar a relação de como esses testes também são fraudulentos, porque eles têm um índice de falha absurdo. Mas vamos lá. Eu tive lá 10 suecos que morreram de uma doença respiratória no meio do inverno. Eu testei todos os 10 e eles deram positivos para Covid. Dentro de um método científico honesto, você deveria testá-los também para outros patógenos. Você testou esses caras que morreram para tuberculose? Você testou eles para influenza, gripe comum? Você testou eles para pneumonia bacteriana? Você testou eles para aspergilose? Porque esses são micro-organismos que causam doença respiratória que pode matar. Não, o teste foi feito apenas para o Covid. Se eventualmente você testou lá os 10 pacientes para Covid, pneumococo e influenza,
E os 10 pacientes testaram positivos para todas as 3 doenças. Na conta de quem você vai anotar a morte? Do Covid, baseado em qual premissa? No que você quer? Eu teria que fazer uma autópsia, eu teria que ver os infiltrados pulmonares, eles são mais ricos em qual micro-organismo? Olha, o cara estava positivo para tuberculose, mas tinha um infiltradozinho pulmonar no ápice do pulmão direito. O cara deu positivo para Covid, mas eu não encontrei Covid no tecido da autópsia dele. A necrópsia do tecido pulmonar estava entupida de pneumococo. Bom, então, tudo bem, o cara testou positivo para tuberculose, Covid e pneumococo, mas na necrópsia, a morte foi infecção pneumocócica. Então, a gente não teve teste laboratorial para outros micro-organismos, não teve análise do corpo ou dos tecidos que levaram à morte do paciente para outros organismos, simplesmente fizeram um teste laboratorial absurdamente falho e utilizaram este teste para anotar aquela morte na conta do Covid. Sem contar que a gente teve paciente com câncer em quimioterapia, estágio 4, terminal, vozinho acamado, com sepsia urinária, pessoas vítimas de acidente, infartados, hipertensos pulmonares, o cara tem um edema agudo de pulmão, o sujeito já tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tinha uma bronquite crônica, uma crise de asma severa, e todos esses pacientes foram testados e, à medida que ia dando positivo, iam colocando na caixa do Covid. Porra, a vovó tem 88 anos, um câncer de mama metastático, já abandonou a quimioterapia, não tem mais indicação. Aí ela morre, eu faço o teste, deu positivo, eu coloco na conta do Covid? Esse é uma coisa que eu observo desde o início dessa pandemia, né? Existe um grande problema, um grande equívoco na calibragem, né, que nós estamos tendo dos seres humanos observarem como isso está desenvolvendo, né? E epidemiologicamente falando, a calibragem da sua metodologia de dosar algo é um dos passos mais importantes, né, que uma dosagem, uma avaliação deve ter, né? Porque é ela que vai ali expor, pelo menos de maneira inicial, os dados que você vai discriminar ao longo do tempo, né? Então, eu observo isso desde o início dessa pandemia e realmente a gente pode até comentar aqui, o senhor deu a palhinha, né? E inclusive é um assunto que eu em breve vou fazer um documentário a respeito disso, né? Os famosos testes em PCR, essa plataforma tão controversa que a própria OMS recentemente ela admitiu, né, que essa problemática de fato existe e a mesma recomendou a diminuição de ciclos, né? Então, a gente pode passar para esse assunto, se o senhor puder explicar para o pessoal que assistir a gente, né, o que é o PCR, né, o que é essa plataforma e comentar a problemática que existe por trás desses ciclos. Existem 3 testes principais para você poder determinar, ou pelo menos tentar determinar se a pessoa está infectada pelo Covid. A gente tem 3 ferramentas principais. Seria dosar antígenos, que são as que o vírus pode deixar solta pelo seu organismo, e você flagra elas na corrente sanguínea e fala: eu vi o rastro, eu vi o cocô do rato na gaveta, então essa casa tem rato. O problema de testes de antígenos é que eles têm até 75% de falha. Nossa. Então, assim, ele pode. Um positivo não dá para você confiar que ele é positivo. Um negativo não dá para confiar que ele é negativo. Então, um teste que tem 75% de falha, jogar uma moeda para cima vai ter menos falha do que fazer aquele teste. Verdade. A moeda vai errar 50% dos casos, aquele teste vai errar 75%. O teste de anticorpos seria um segundo tipo. Eles detectam substâncias que o seu corpo formou para poder matar aquele micro-organismo. Nós temos 2 problemas graves com isso aí. Primeiro é o tempo. Porque eu vou levar algum tempo reagindo contra o micro-organismo até conseguir produzir uma quantidade de anticorpos que seja detectável pelo teste. Frequentemente, esse tempo é 7, 10, 14 dias. Então, se eu for esperar um teste de anticorpos positivo para iniciar o seu tratamento, eu roubei de você a janela ideal. Você chegou para mim no 2º dia de sintomas, eu só recebi o resultado do seu teste quando você estava no 10º dia de sintomas. Aí agora eu vou te tratar? Isso não é mais tratamento precoce. Então, o primeiro problema é o quê? O tempo que ele leva para ficar pronto. E mesmo dentro desse tempo, eles possuem índices de falha de 20% a 64%. Nossa.
20% é até aceitável, mas 64% começa a ficar complicado, porque eu vou ter que ir lá e pegar aquela moedinha do teste de antígenos de volta. Sabe a moeda do outro teste? Traz ela para o teste de anticorpo também, porque 64% de erro é uma margem inaceitável. Sim. E aí a OMS declarou a reação de polimerase em cadeia, RT-PCR, como exame padrão ouro. Tendo em vista que esses outros dois exames, antígenos e anticorpos, não são exatamente confiáveis, vamos adotar o PCR. É muito curioso que eles tenham empregado justamente o PCR e colado nele o rótulo de padrão ouro. Primeiro porque o PCR, nem o inventor do exame concorda com o uso da reação de polimerase em cadeia para dar diagnóstico de doenças infecto-parasitárias. Ele mesmo já falou, esse exame não foi feito para isso. Ele pode até ser empregado de maneira complementar, para como estudo, mas para poder dar um diagnóstico com o peso que vocês estão colocando em cima do exame, esse exame não foi feito para isso. Você pode até carregar um cavalo dentro de um Fusca, mas ele não foi feito para isso. Eu recomendo que você pegue uma caminhonete. Não, mas o Fusca aguenta o cavalo. Sim, mas ele vai foder com o Fusca todo. O amortecedor vai para o saco, o motor capaz de fundir, vai o tanque vai arrastar pelo asfalto. Não, mas ele aguenta carregar. Você pode até, numa eventualidade, você precisar, cara, usar, mas isso não deve ser padrão. Se você vai construir um Aras com 50 cavalos, eu não recomendo que você compre 50 Fuscas. Mas, mesmo assim, mesmo esse teste não sendo recomendado para o diagnóstico de doenças infecciosas, ele foi declarado padrão ouro pela OMS. Alguns estudos preliminares feitos lá no comecinho da doença mostraram que quanto menos ciclos eu faço, quanto menos vezes o material roda no liquidificador do PCR, quanto menos ciclos, maior a confiança no resultado. Então, se eu fizer 25 ciclos, eu tenho 30% de resultados falsos positivos. Com 25 ciclos, de cada 100 testes positivos, só 30 estão errados. Mas quando eu aumento isso e coloco 35 ciclos, de cada 100 testes positivos, 97 estão errados. Com 25 ciclos, 30 de cada 100 são falsos. Com 35 ciclos, 97 de cada 100 são falsos. Então, quanto mais ciclos eu vou subir, menos confiável o exame se torna. Com 25, ele já tem 30% de erro. Com 35, ele já tem 97% de erro. E o padrão adotado pela OMS foi 25 ou foi 35? 35, né? 40. 40, né? Mais alto. Eu vi um artigo do MIT falando que, tentando, né, falar que 45 ciclos seria aceitável ainda, dentro de um threshold que permitiria uma calibragem adequada. Só que... De novo, dentro da medicina, a gente tem esse axioma, a clínica é soberana. Então, você não pode pegar o Renan, que estava na academia, está malhando, está tocando a vida dele, está cheio de energia, e a namorada, a esposa, a irmã do Renan, deu uma tossezinha lá, uma falta de ar, está internada com Covid. Aí eu pego o Renan e enfio um cotonete lá no lobo frontal dele, né, o negócio vem cá em cima, enfio um cotonete lá no lobo frontal dele, e o teste está positivo. Aí agora eu coloco o Renan completamente assintomático, em quarentena, isolamento, porque ele está doente, e você fica se perguntando, cara, mas eu não estou doente. Não, seu teste deu positivo. Rapaz, mas eu estou bem, eu não estou com falta de ar, eu não estou... Talvez 2, 3 semanas depois, você desenvolva lá na fase mais tardia uma perda de olfato, perda de paladar, você fala, rapaz, não é que eu estava com a porra do vírus mesmo? Mas eu não senti nada, cara. Agora que eu fui comer esse feijão aqui, o troço tá sem gosto. Falei, pô, teste lá, tudo bem, teste deu positivo, mas você não pode classificar uma pessoa dessa como doente. E outra coisa, pode acontecer que o seu teste dá positivo e você nunca ter nada. Você não teve perda de olfato, você não teve perda de paladar, você não teve dores musculares, você não teve febre, náusea, vômito, diarreia, tosse, dor de garganta, nada. E o que você faz com aquele cotonete positivo lá agora? Não, Renan, você teve. Fala, cara, eu não tive. Sabe aquela história assim? Renan, você sofreu um acidente de bicicleta. Faz essa piada com português, né? O senhor Manuel, o senhor sofreu um acidente de bicicleta muito grave, o senhor quebrou algum osso? Ô, rapaz, se eu quebrei, eu não senti. Bom, é bem complicado de você fraturar um osso
e você não vai ficar inchado, né? não sentiu que você quebrou, não tem jeito. Você tem uma doença dessa, que causa sintomas, que é potencialmente letal, e você fez um teste, deu positivo, e você não tinha sintomas, não está com sintomas e não vai ter sintomas, de que maneira você ficou doente? Então, dentro da medicina, qual é o axioma que a gente tem? A clínica é soberana. Desde o princípio, o diagnóstico de COVID deveria ser balizado, fundamentado, numa sequência de sintomas. Vamos botar lá os 10 sintomas mais comuns da doença. Febre acima de 37,4, dor de garganta com ausência de placas sobre as amígdalas, tosse produtiva, falta de ar, náusea, vômito, diarreia, dores musculares. Porque não é assim que a gente dá o diagnóstico de dengue nas pandemias, nas epidemias de dengue, nos surtos de dengue? A gente chega num ponto, no começo, quando a dengue começa a surgir numa determinada comunidade ou local, você ainda faz os testes, o NS1, dosagem anticorpo, mas quando a quantidade de casos já atinge uma massa crítica, você no máximo faz a dosagem da série vermelha, porque eu estou procurando o aumento no seu hematócrito, que é aquilo que indica que você tem um risco de desenvolver forma grave da dengue. Eu já não perco mais tempo dosando anticorpos da dengue no seu sangue. Se você chegar para mim, no meio de um surto de dengue, que tem dengue para todo lado, se chegar para mim com febre de 38 graus, dor de cabeça, dor atrás do olho, náusea, vômito, diarreia, eu não vou ficar pensando que você está com infecção de urina, né? Porra, a cidade inteira está num surto desgraçado de dengue. Você está com dor de cabeça, dor atrás do olho e febre de 39 graus, pô, é dengue. A gente está no meio de um surto de dengue. Você está lá com febre, mal-estar no corpo e todo vermelho e coçando. Eu vou pensar o quê? Que você comeu camarão e está passando mal? Porra, Renan, isso é dengue, cara. Foi inferno, né? Pois é, minha mãe teve, minha irmã teve, agora eu tô aqui, cara. Graças a esse mosquito. Diagnóstico clínico. E nesses casos de surto, de epidemia, eu não peço mais o exame sorológico. Eu vou atrás dos exames que vão mostrar complicação. Por quê? Porque o diagnóstico clínico vale tanto quanto o diagnóstico laboratorial. Afinal de contas, eu estou no meio de uma epidemia. Se nós estamos no meio de uma pandemia, por que o diagnóstico de sintomas clínicos não tem peso e por que é exigido que eu faça um teste laboratório com você? Doutor, eu tenho que fazer o teste para COVID para saber se eu estou com vírus. Está sentindo alguma coisa? Não, minha esposa teve, tudo bem. Não, minha filha até ficou internada. Não, tudo bem. O senhor está sentindo alguma coisa? Não, eu não. Então, para que você quer o exame? Sim. Orienta o paciente. Se você tiver esse conjunto de exames, tudo bem, procura o atendimento, faça o teste, vai. Ou nem faz o teste, já começa o tratamento. Mas procurar o exame quando você não tem sintomas, tem um paciente de câncer de estágio 4, que nem quimioterapia está fazendo mais. Esse cara morre. Eu fazer um teste de Covid nele, isso é assim, absurdo. O cara morreu do câncer. 10 milhões de pessoas morrem de câncer no mundo inteiro, todo ano. Eu tive um cara que teve um derrame. Internou por causa do derrame. Teve um rebaixamento de consciência tão ferrado, metade do cérebro do cara foi para o saco, o cara teve que ser entubado, 3, 4 dias depois do derrame devastador, ele morreu. Aí eu faço um teste nele, dá positivo, eu marco ele como morte por Covid. 17,5 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares no mundo todo ano. Então, o diagnóstico tem que ser clínico. Esse paciente com derrame estava tossindo? Ele teve febre? Ele teve falta de ar? Não. Então, qualquer complicação que ele tiver ali é decorrência do evento cardiovascular que ele teve. Sim. Isso não tem a ver com Covid, mas virou uma fraude. Vão meter diagnóstico de Covid em todo mundo. Mesmo no cara que não tem sintomas. Não, já tivemos tantos milhares de casos, tantos milhares de pessoas internadas, tantos milhões morreram. Baseado em quê? Num teste que tem 97% de falso positivo? Isso não é só mau caratismo, isso não é um equívoco de metodologia científica. Isso é uma fraude descarada. Por isso que eu falo, essa porcaria é uma fraudemia. O outro problema, inclusive, né, associado ao PCR, essa associação eles utilizam para praticamente desenhar, né, essa pandemia, expandir ela em vários níveis de periculosidade aparente,
é justamente a própria metodologia de coleta, né, e associação de casos de morte pelo vírus de fato, né? Se a última vez que eu olhei no Reino Unido, por exemplo, essa metodologia ela era fazia o teste de PCR até 28 dias depois, né? Se aquela pessoa viesse a óbito, né? Muito provavelmente ela seria incorporada ali como na morte por Covid, né? Então, assim, a gente vê que tem a problemática da calibragem do PCR em si, mas também tem a problemática da calibragem da metodologia de constatação de óbito também. Então, assim, essas duas vertentes, na minha opinião, é o que mais se é utilizado para desenhar, né, essa pandemia. Renan, e pensa só, se eu tenho um teste que dá 97% de resultados falsos positivos, tudo que eu preciso fazer para demonstrar que essa pandemia é uma pandemia é realizar uma quantidade absurda de testes. Sim. Se de cada 100 pessoas que eu faço, 97 vão dar positivo sem ter o vírus, sem estar doentes, sem serem transmissoras da doença, quanto mais testes eu fizer, mais positivos eu tenho. Então, se eu fizer 1 milhão de testes, eu vou ter 970 mil pessoas diagnosticadas como positivas, quando o resultado delas é falso positivo. Mas essa parte eu relevo, jogo fora, e eu fico, olha, foram realizados 1 milhão de testes, 970 mil pessoas estão contaminadas pelo vírus. Oi? Não, elas não estão contaminadas pelo vírus, elas estão com teste positivo. E agora que... Não quer dizer que elas estão com sintomas, não quer dizer que tem 960 mil pessoas com febre, com vômito, com diarreia, com falta de ar. Eu tenho 970 mil pessoas com teste positivo. Essa foi a primeira vez que eu vi na história uma pandemia de testes positivos. Não foi uma pandemia de sintomas, foi uma pandemia de testes positivos. Sim. E o que chega a ser, eu falo cômico porque me falta outra palavra, né? Mas assim, é uma coincidência muito estranha, né? Depois que o Donald Trump saiu dos Estados Unidos, né? E a vacina chegou no Brasil, a OMS fez essa recomendação, né? Para diminuir os ciclos desses testes de PCR, né? Dessa plataforma. E muitas notícias, assim, nos Estados Unidos já começaram a sair de que tal região está... houve uma queda massiva de casos de Covid, assim, né? Então eu fico pensando assim, se agora eles estão desenhando ali os possíveis heróis de toda essa situação, né? Mas a guerra de narrativa não para. Né, guerra de narrativa não para. Ela não para. E essa é a importância, fazendo um gancho com o início do nosso vídeo. Essa é a importância, não só de pessoas que falam isso, mas também dos canais que se dispõem a veicular esse tipo de informação. Porque se você for depender do que é transmitido pela grande mídia, meu filho, você vai comprar um Prestobarba, vai se trancar numa banheira, no banheiro, encher a banheira de água morna e cortar os pulsos. Fala assim, eu tô morto, né? Tô morto, vou morrer. Você entra em pânico. Se você for confiar única e exclusivamente no material que é editado pelas plataformas de mídia, você também tá meio ferrado. Porque a gente acaba de gravar um vídeo desse, 3 dias depois ele é tirado do ar. Eu tô num gancho de 7 dias do YouTube, tô num gancho de 30 dias do Facebook e tô no Shadowban do Instagram. Nossa. Minha irmã quis me marcar numa foto da família e não conseguiu no Instagram. Minha irmã, ela colocou a busca lá pelo meu e falou, ué, de acho. Botou o Alessandro, ela falou, normalmente eu colocava Alessandro, já apareceu, @Alessandro, porque como tá marcado no Facebook e as plataformas se reconhecem, né, eles usam o algoritmo. Se o Renan tá marcado no Facebook do Alessandro como irmão do Alessandro, e ele aceitou o relacionamento, então quando você for marcar numa foto, você vai procurar pelos seus vínculos de relacionamento. Ela tentou me marcar e não conseguiu, cara. Nossa. Eu procurei seu nome e não achei. Então, se você for confiar só nas informações dos canais e dos vídeos que continuam nas plataformas, você também vai ter acesso a uma informação biasada. Também há. Por isso que a gente tem que ficar alimentando. Eu gravei um vídeo, uma live com o Rodrigo Constantino, que no dia seguinte a live foi tirada do canal. Sim. No dia seguinte, não durou 24 horas na plataforma. Não durou 24 horas. Já gravei vídeo com vários jornalistas e eu tenho que correr lá, sempre que acaba. Eu espero o YouTube renderizar a live
E baixa. Se eu esperar 24 horas, eu perco o vídeo. Tá absurdo. O Terça Livre fazendo uma série de reportagens. De novo, eu gosto do Alan, gosto da equipe dele, eu acho que eles fazem um trabalho sensacional, mas independente de se você gosta ou não, eles têm uma narrativa que é divergente da grande mídia. A hegemonia monopolista do discurso está tão grande que nem o cara fazendo uma narrativa divergente, mas utilizando uma mídia alternativa, que é o YouTube. Ele não tem um canal na Band, ele não tem um programa na Globo, ele está utilizando o YouTube. Essa hegemonia é tão desgraçada que nem em mídias alternativas eles permitem que o discurso divergente prolifere. Eles querem matar tudo, em qualquer lugar. Instagram, tiraram o Parler do ar. O Parler voltou agora meio capenga, coitado. Você não consegue fazer tudo direito. Mas tá lá. Tá funcionando meia bomba, mas tá lá. O Telegram tá funcionando, mas já começaram a querer caçar já. Vão tentar fazer com o Telegram a mesma coisa que eles fizeram com o Parler. Vão caçar os servidores, vão caçar os serviços, vão tirar a fonte de renda. Eles vão dar um jeito. Insta, Face e WhatsApp pertencem ao mesmo dono. Então, daqui a pouquinho também você não vai conseguir compartilhar as coisas no WhatsApp. Você já não tem redes direito. Você quer colocar um vídeo no Vimeo, você tem que pagar R$5.000 por ano. Para colocar no YouTube, seu vídeo vai tomar um ban, seu canal vai ser extinto, daqui a pouco você vai ser banido da plataforma. O que você vai colocar no Twitter chamando atenção para um vídeo como esse, você tem que colocar cheio de caracteres especiais, porque a gente está num nível de censura tão grande que você tem que burlar o censor para poder ter alguma pequena fatia da pizza de liberdade de expressão. Porque se você usar determinadas palavras com os caracteres apropriados, você é banido da rede. Então, a importância de falar e espalhar o máximo possível, fazer recortes, fazer pílulas e publicar em plataformas cada vez mais alternativas, o preço disso, a importância disso, ela é inestimável. Sim. Por isso, eu não recuso nenhum convite, cara. Eu já fiz tudo. Live do Instagram tinha 45 seguidores. Ah, sim. Ah, mas isso é muito bom, porque às vezes figuras públicas que estão em evidência, né, às vezes elas não dão tanta atenção para os pequenos ali, que também, né, de maneira mais descentralizada, eles também compram essa luta para eles, né, eles compram... Eu não vejo ninguém pequeno, Renan, nisso. Eu vejo gentes corajosas e gentes covardes. Sim, exato. Só, não tem grande nem pequeno. Tem quem tem coragem, tem quem é covarde. E pronto. Os corajosos pro meu lado. Os covardes vão tudo se fuder. Sim. Então não interessa o tamanho. Às vezes você pega um público que não é tão grande, mas que tem um peso, uma importância, uma capacidade de metabolizar o que foi dito, melhor, às vezes, do que um canal que tem 1 milhão de pessoas. Realmente. O tamanho não quer dizer muita coisa. Você pode ter um cara de 1,90 m com 100 quilos e ele na frente do menino de 12 anos com uma 9mm não é nada. E o menino de 12 anos, 1,60 m, pesa 45 quilos. Mas ele tá com a porra de uma Taurus G2C pequenininha, cara. Que cabe na palma da mão, uma Taurus G2C, 9mm com 14 balas. Você é grandão, você tem 1,90 m, pesa 100 quilos, faixa preta de jiu-jitsu, né? Passa seu tênis, amigo. E o cara... Então, tamanho quer dizer nada. Beleza. Doutor, eu sei que o senhor é muito ocupado, mas o senhor acha que tem mais um tempinho para discutir um pouco rapidamente sobre vacinas? 10 minutos, vamos lá. 10 minutos, vamos lá? Então, se o senhor puder comentar, né, as tecnologias... Oi? Senão minha esposa me põe para dormir na sala. Nossa Senhora. Mas, assim, se o senhor puder comentar sobre as tecnologias das vacinas que estão sendo feitas para combater aí o Covid e quais os motivos, né? Porque a gente sempre fala que nenhuma dessas vacinas são adequadas, né, nesse tempo pequeno de desenvolvimento, né? Então, vamos lá, a gente tem, didaticamente, vamos dividir as vacinas em 6 tecnologias principais. A forma aristotélica mais simples que eu acho de abordar esse assunto. Você tem 3 tecnologias clássicas: vírus inativado, vírus atenuado e subunidade viral. E tem 3 tecnologias modernas: vetor viral, DNA e RNA mensageiro. As vacinas clássicas, vírus inativado, a vacina Salk, que é utilizada nos Estados Unidos para poliomielite, ela é feita com vírus inativado. Tem décadas de experimentação com ela. Deu muito errado no começo,
mas depois eles começaram a melhorar o processo e aí sim ela ficou segura. Vacina de vírus atenuado. A vacina Sabin, que a gente utiliza no Brasil para poliomielite, é uma vacina de vírus atenuado. A vacina de febre amarela, que é uma vacina boa, relativamente segura, mas ela é boa, né? Ela tem um índice de eficácia muito bom, tanto que se você tem um risco de você morrer pela vacina de febre amarela, mas ele é muito pequeno. Muito, muito pequeno. Lembra? Todo remédio tem um risco. Sim. Mas se você ultrapassar a fase de reação da vacina, cara, você está mais de 90% prevenido para a febre amarela durante 10 anos. É uma excelente vacina. Certo? É vacina de vírus atenuado. Uhum. Vacina de subunidade viral, elas não têm tanta imunogenicidade, elas não são tão eficazes quanto vacinas de vírus inativado e vírus atenuado. Lembra que a vacina de vírus inativado pode acontecer de eu não conseguir inativar o vírus direito. E aí, dependendo de alguma falha no processo industrial de fabricação da vacina, eu posso estar injetando em você o próprio vírus da doença. Então, esse é um risco que vacinas de vírus inativado têm. Vacinas de vírus atenuado, mais uma vez, a mesma coisa. Pode acontecer do seu corpo não conseguir reagir àquela vacina. E aquele vírus acabar ganhando, pegando ar lá dentro e você tendo a doença que você deveria estar sendo imunizado dela. Boa parte das reações vacinais à vacina de febre amarela não são reações à vacina, são febre amarela. Seu corpo não teve como se livrar do vírus atenuado, aquele leão, apesar dele estar meio grogue, ele acabou te dando uma patada e você teve febre amarela. Então, vacinas de vírus inativado atenuado tem esse problema. Tá. Eu posso pegar esses vírus e cortar em pedacinhos. E eu vou jogar esses fragmentos, papel rasgado do vírus dentro do seu corpo, que seria a vacina de subunidade viral. Bom, nesse caso, a chance de você ter a doença é zero. O vírus não está ali, ele está esquartejado ali. Não tem chance, não tem como. Aquilo não vai se juntar igual um Frankenstein dentro do seu corpo e formar um vírus, certo? Uhum. Então, é uma vacina bem segura, não é? Sim. O problema é dela, ela não é tão imunogênica, ela não é tão eficaz. A vacina contra a gripe, ela é feita desse jeito, subunidades virais. Então, quando a pessoa fala, essa vacina vai matar todo mundo. Não, a vacina contra a influenza não mata ninguém, não. O problema é a eficácia dela, que é 45%. Então, corre o risco de você ter uma reação à vacina, não é a doença. Você teve uma reação à vacina, como você pode ter uma reação a algum remédio. Uhum. Tomei antibiótico e tive diarreia. Você pode ter, toma vacina em abril, tem a reação à vacina, não consegue entrar na faixa de proteção, no mês de inverno você vai desenvolver a gripe. E aí? Mas essas vacinas clássicas, inativado, atenuado, subunidade viral, são tecnologias que nós já conhecemos há muito tempo. O problema delas maior é o quê? Fundamental, elas levam tempo para serem feitas. Aí, entre você desenvolver, testar, avaliação de segurança, avaliação de eficácia, elas levam muito tempo. A vacina, utilizando tecnologias clássicas, mais rápida que nós fizemos, foi a vacina para cachumba e ela levou 4 anos. Em média, essas vacinas utilizando tecnologias clássicas, elas custam dezenas e dezenas de milhões de dólares e levam em torno de 10 a 12 anos para serem feitas. No meio de uma pandemia, onde você quer, de qualquer maneira, uma vacina para poder controlar o vírus, bom, apostar em tecnologias clássicas não vai ser exatamente eficaz do ponto de vista tempo-benefício. Porque se eu tenho uma epidemia desse ano que eu quero combater com vacina, utilizar uma tecnologia clássica que vai levar 4 anos, bom, a epidemia desse ano ferrou, né? E a dos próximos anos também. Uhum. Há muito tempo a gente vem pesquisando tecnologias mais modernas para poder conseguir produzir vacinas boas, seguras, eficazes em menos tempo. São essas tecnologias de vetor viral, DNA e RNA mensageiro. Eu tenho uma convicção pessoal que a tecnologia de RNA mensageiro vai revolucionar a medicina. Ela vai ser uma das coisas mais fantásticas, vai ser um dos saltos quânticos mais extraordinários que a medicina vai ter. A tecnologia de RNA mensageiro, ela é quase milagrosa. Só que ela ainda é experimental. Entre o filme De Volta para o Futuro, que mostrou você com um hoverboard, um skate que flutua sobre a água, e você efetivamente ter aquele skate, bom, eles projetaram em 1995 que você teria esse skate em 2015. A gente já está em 2021, eu não vi esse skate por aí até agora.
Mas, eventualmente, dentro dessas tecnologias de drone que a gente está usando, talvez chegue lá, mas não chegou ainda. É uma promessa, não é uma realidade. O RNA mensageiro é a mesma coisa, ele é uma grande promessa, mas ele está longe de ser uma realidade. O que eles fizeram? Produziram vacinas utilizando essas tecnologias modernas e começaram a implementar essas vacinas em campanhas de milhares de pessoas sem que os critérios de segurança e eficácia fossem devidamente avaliados. Eu vou deixar a vacina de DNA um pouco de lado. Ela começou a ser desenvolvida em alguns centros de pesquisas em Hong Kong, mas ela tem um problema grave de segurança, de eficácia, tanto que ela não vingou. Dentro da narrativa, os caras falam, cara, não vai rolar, isso vai dar uma merda danada. Deixa a vacina de DNA para depois, vamos então ficar com essas duas tecnologias, vetor viral e RNA mensageiro. O vetor viral é a vacina da AstraZeneca Oxford e a vacina Sputnik V. Elas utilizam a mesma tecnologia, vetor viral. Eu vou pegar um vírus qualquer, um adenovírus, um lentivírus, um rinovírus, um vírus qualquer, que causa resfriado comum. Vou tirar dele o material genético dele e vou colocar nele o material genético ou parte do material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid. Qual é o risco que vacinas de vetor viral possuem? Desse vetor com material genético modificado, encontrar com o vírus natural e cruzar com ele e produzir uma cepa que é mais grave, que possui uma doença com maior potencial de letalidade que o vírus inicial, que o vírus da natureza. Essa sempre foi a preocupação com vacinas de vetor viral. A única maneira de eu ver se esse tipo de combinação vai acontecer é eu fazendo essa vacinação num pequeno grupo, numa ilha, sei lá, e avaliar ao longo do tempo, de 2, 3 anos, se por acaso, nos períodos sazonais em que aquela doença original mais circula, se por acaso houve o surgimento de alguma cepa mais virulenta. Bom, isso você vai precisar de alguns giros no ciclo sazonal. Eu preciso de 2, 3 invernos. Você não vai ter 2, 3 invernos em um ano. Então, avaliar a segurança de uma vacina de vetor viral em menos de 5 anos, isso é irreal, isso não vai acontecer. Avaliar a segurança, então, é ainda mais complicado. Porque avaliar a eficácia dela é mais complicado, porque exatamente como que eu vou vacinar as pessoas no meio do inverno, no hemisfério norte, e vou declarar que aquela vacina está eu estou tendo menos pessoas doentes pelo vírus em relação ao mesmo período do ano passado, se o inverno desse ano não acabou ainda. Eu teria que ter os dados completos do inverno do ano passado na Alemanha e os dados completos dos meses de inverno agora. Eu teria que ter, assim, por exemplo, vamos botar dezembro a março de 2020, morreram X pessoas na Alemanha. E dezembro a março de 2021, morreram X pessoas. Sendo que a gente ainda tem que levar outra coisa em conta. Essas vacinas, qualquer vacina, ela leva tempo para desenvolver imunidade. Então, mesmo que você tenha o mesmo número de mortes desse ano em relação ao ano passado, pode acontecer da vacina não ter tido tempo de agir. Então, eu teria que ainda esperar o inverno de 2021 para 2022 com a população devidamente vacinada para realmente ver a eficácia da vacina. Outra pergunta. Se ela leva 2, 3 meses para desenvolver imunidade, essa imunidade dura quanto tempo? Dura um ano? Exatamente como que vocês viram que a imunidade da vacina dura um ano se essa vacina está sendo aplicada 2 meses? Eu vou ter que tomar uma redose dessa vacina quando o inverno se aproximar? Então, se eu não tenho dados da segurança da vacina de vetor viral, eu tenho menos dados ainda com relação à eficácia dela. Eu tenho narrativas da eficácia, Sim. Mas dados sólidos e refutáveis da eficácia da vacina de vetor viral, eu não tenho. Então, essas vacinas são, no máximo, experimentais, que é o que consta na bula. Vacinas de RNA mensageiro são ainda piores. São ainda piores. Porque o problema de segurança delas é muito grave. Tudo bem que o RNA mensageiro que você desenvolveu lá, que vai induzir o seu corpo, eu vou pegar um pedaço de RNA que contém informações para poder fabricar determinadas proteínas do vírus. Não é o vírus inteiro, é só uma fita
que contém as informações para você produzir determinadas proteínas que ativam o seu sistema imunológico contra o vírus. Eu vou injetar essa vacina, esse RNA mensageiro vai dentro do citoplasma da sua célula, vai interagir com alguns organelas lá, e a sua célula vai começar a secretar essas proteínas. Seu sistema de defesa vai ver essas proteínas e vai começar a reagir contra elas. Como essas são proteínas que estão presentes também no vírus, eventualmente, se o vírus entrar no seu corpo, aqueles anticorpos vão matar aquelas proteínas no vírus, e sem aquelas proteínas o vírus não vive. Ele não consegue prosseguir. A parte teórica é linda. É linda. Mas a gente tem um problema. Esse RNA, ele não é natural. Ele foi fabricado. Essa é uma coisa artificial. Eu não encontrei esse RNA num pé de goiaba. Eu fiz esse RNA em laboratório. Eu acredito que ele vai induzir a sua célula a produzir uma determinada proteína. Mas será que ele vai induzir minha célula a produzir outros tipos de proteína? Durante quanto tempo vocês me acompanharam para poder saber se ele produz só essa proteína ou outras? Segunda pergunta. Nosso organismo, ele funciona por meio de input e output de informação, de biofeedback, certo? Você está num ambiente muito frio, a perda de calor pode colocar a sua saúde em risco, o seu corpo comunica para o seu cérebro isso, e você procura um agasalho e se cobre. O seu rim percebeu que a sua urina está sendo excretada muito concentrada, ou seja, está faltando líquido no corpo do Renan. Hormônios saem do rim, vão para o seu cérebro e ativam centros da sede no seu cérebro. Fala assim, porra, eu vou lá tomar um pouco de água, estou com sede. Você está dormindo, o sol bate na sua pálpebra, e isso modifica alguns hormônios que comunicam ao seu cérebro. Renan, o dia nasceu, acorda. Então, são mecanismos de biofeedback. Eu recebo estímulos, esses estímulos produzem outros estímulos e por aí vai. Quando eu pego esse RNA mensageiro fabricado em laboratório, que é uma substância desconhecida para o meu corpo, quando eu coloco grandes concentrações desse RNA mensageiro dentro do citoplasma da minha célula, as concentrações citoplasmáticas desse RNA mensageiro vão ativar ou desativar genes no núcleo que são importantes para a minha saúde? O RNA não entra no núcleo, mas a urina não vai para o seu cérebro. Mas a presença de uma urina concentrada na sua mácula densa, lá no seu néfron, na célula do seu rim, ele produz um estímulo para o seu cérebro para você ficar. Será mesmo o RNA mensageiro não vai entrar no núcleo da célula, ele não vai ter contato com o seu material genético, mas será que as alterações de concentração no seu citoplasma podem provocar, por mecanismos de biofeedback que nós ainda desconhecemos, a ativação ou desativação de genes que podem colocar sua saúde em risco? Será que esse RNA mensageiro vai me proteger para a doença, mas ele vai modificar a expressão de genes no meu código genético que me colocam com maior risco de câncer de pâncreas, que me colocam com maior risco de Alzheimer? Será que, de repente, essas alterações de concentração no seu citoplasma, que provocaram alterações genéticas em você, por mecanismos de biofeedback, bioquímicos, essas modificações não são danosas para você, mas são danosas para os seus filhos? Essa geração toda agora vai ficar protegida do RNA do Covid. Mas a geração seguinte vai nascer criança cega, sem braço, sem cérebro, sem pezinho. Entendi. Como eu vou determinar que essas modificações citoplasmáticas não interagem com o material genético do núcleo e não colocam você com um risco aumentado para câncer no cérebro? Eu teria que aplicar essa vacina, acompanhar essa população durante alguns anos e ver se naquela população vacinada algum tipo de doença estranha aumentou a incidência. Eu vou ter que acompanhar essa população durante o quê? Uns 5 anos, pelo menos? Como que esses dados de segurança da vacina de RNA mensageiro, que necessitam 5 anos, foram produzidos em 6 meses? Se eu vou dar essa vacina para uma mulher de 19 anos de idade, quando ela tiver 28, ela engravidar e o filho dela nascer com um problema cognitivo, a criança tem dificuldade de aprendizado, não tem um desenvolvimento motor adequado, vai aprender a andar com 2 anos de idade, normal que você aprenda a andar com 11, 12 meses. Bom,
Então, essa menina, eu estou vendo agora uma incidência muito grande, 10 anos depois, de crianças que estão nascendo com déficit motor e cognitivo. Isso pode estar associado à vacinação com a RNA mensageira que eu fiz uma década atrás. Exatamente como os dados de segurança reprodutiva foram coletados, dados que às vezes são necessários 10 anos, como que esses dados foram coletados em 10 meses? Então, existem questionamentos científicos extremamente preocupantes com essas vacinas de tecnologia inovadoras, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, Moderna, que não foram respondidos. Você não pode pegar uma vacina que não tem esses questionamentos 100% esclarecidos e começar a fazer campanhas de imunização nacional, começar a retirar direitos civis das pessoas, ameaçar trabalhadores de demissão, porque eles não se submeteram a algo que não é uma vacina. Eles não aceitaram a ser cobaias, ratos de laboratório, de um experimento científico de nível mundial. Eu me recuso. Em nome do Tratado de Nuremberg, do Código de Nuremberg, em nome dos direitos humanos, em nome da Declaração de Helsinki, eu me recuso a ser cobaia de um teste de uma substância que pode colocar minha saúde em risco. Perfeito. Bom, se você aceita ser cobaia, eu vou te mandar embora da minha empresa. As violações de direitos civis e direitos humanos que estão acompanhando essas campanhas de imunização, eu diria que elas são tão ou mais preocupantes que a própria substância utilizada na vacina. Porque agora a gente já tem, na Alemanha, existem praticamente, vamos dar o nome, campos de concentração para pessoas que violaram o distanciamento. Sim. Na Dinamarca já existem passaportes sanitários. Se você não tomou a vacina, você não pode ir para cá, você não pode ir para lá. Essas ideias já estão brotando. Então você vai ficar entre a cruz e a espada. Ou me submeto a ser cobaia de um experimento científico e posso morrer por causa dele, ou posso passar doenças graves para os meus filhos, ou ter consequências que eu desconheço, mas que vão ser péssimas para a minha existência. Ou eu me submeto a isso, ou eu perco meus direitos civis como cidadão. Ah, entendi. Ou você entrega a sua vida para o Estado, ou o Estado rouba a sua vida. Isso não é uma campanha de imunização. Isso é um projeto de tirania absoluta. Ditadores do passado morreriam de inveja. Então, eu vejo as vacinas, elas não têm só um problema de segurança e eficácia. Sim. Eu vejo que há um interesse geopolítico e um desejo de dominação absolutista imenso dentro de cada ampolinha daquelas vacinas que estão... Cara, você vai viajar, não sei onde que você mora, na Minas, qual estado? Enfim. São Paulo. Você vai viajar para uma região de Minas Gerais, vai lá acampar com sua namorada, vai viajar com sua família, sua esposa, para uma região de Minas Gerais que é endêmica de febre amarela. Você vai chegar para sua namorada e falar, linda, vão lá no posto tomar vacina. Eu não lembro quando eu tomei minha vacina de febre amarela e sei lá, pô, vou tomar vacina. Eu já fui trabalhar como médico em regiões de Minas Gerais que eram endêmicas, eu fui voluntariamente no posto e falei assim, eu quero tomar vacina. Você já tomou, doutor? Eu falei, eu acho que já. Eu acho que tem menos de 10 anos, mas eu não sei onde é que está minha carteirinha e quer saber, na dúvida? Manda bala. Você trabalha numa serralheria, você trabalha numa marcenaria, você gosta de fazer passeios fora de trilha, de bicicleta. Bom, quer saber? Eu vou me proteger, eu vou tomar uma antitetânica. Vai que me machuca, algum parafuso da bicicleta, alguma coisa. Porra, é um negócio... Eu não quero morrer de tétano, pô. Sério. Aí você vai lá e procura. Eu não tenho que te obrigar a tomar uma antitetânica. Você tem um canil em casa, você mexe com cachorros, você é defensor dos animais, você tem 30 cachorros e cães e gatos que você resgatou da rua. Eu tenho quase certeza que se você for um cara consciente, uma das coisas que você vai fazer é procurar o posto de saúde e tomar antirrábico. Não tem que ter uma lei. Olha, eu sou da fiscalização sanitária, seu Renan. Eu venho aqui, o senhor tem esse canil, eu venho aqui ver se o senhor está com a vacina antirrábica em dia. Ninguém te fiscaliza para isso. E você vai lá e toma vacina, não tem nem que ser obrigado. Meus meninos, eu tive 2 filhos. Eles estavam lá com 2, 3, 4 aninhos, indo para a creche, para a escola. Levei os 2 na campanha de vacinação contra poliomielite. Porque aglomeração de crianças ali, piscina e lagoa, isso eles podem pegar polio. Eu não quero que meu menino entre no verão correndo e saia do verão de cadeira de roda. Eu não preciso do governo falando, se o senhor não der vacina para o seu filho não pode entrar no shopping.
Eu não preciso dessa ameaça. Meu coração de pai já me deixa preocupado o suficiente. Uhum. Se essas vacinas que estão sendo ofertadas são boas, seguras e eficazes, por que você tem que me obrigar a tomá-las? Boa pergunta. Ótima pergunta. E é isso que eu tenho para falar para você sobre vacinas. Tá certo, doutor. Eu sou contra vacinas ruins. Exato. Forçar as pessoas a colocarem a existência, a saúde delas em risco por conta de algo que você não pode garantir. Da mesma maneira, eu não sou a favor da obrigatoriedade do tratamento precoce. Eu sou a favor da legitimação, do reconhecimento oficial da segurança e eficácia dele. Porque vidas são salvas com esse tratamento e médicos têm se sentido praticamente na clandestinidade ao prescrever isso. Parece que o cara está vendendo cocaína, êxtase. Você tem que ficar procurando na Deep Web algum médico que prescreva o tratamento precoce. Inclusive, várias agências de autoridade no mundo inteiro, a Agência de Medicina Americana, né, por exemplo, elas removeram essas recomendações negativas que elas tinham feito de maneira equivocada há 6, 7, 8 meses atrás, né? Então, isso aí é mais um ponto para demonstrar que, a eficácia em algum âmbito ainda é discutível, mas a segurança, né, o possível benefício que você está tirando daquilo ali, justifica infinitamente você tomar aquele medicamento. E principalmente, né, doutor, você ter a liberdade também para arcar com as consequências das suas escolhas, né? E o grande problema é o quê? As pessoas estão terceirizando responsabilidades para o Estado. E isso a gente já viu no passado que é um problema. As evidências que existem sobre tratamento precoce legitimam centenas de vezes mais o seu uso emergencial do que o uso das vacinas. Eu tenho muito mais dados de segurança e eficácia do tratamento precoce, com certeza, dados de segurança e eficácia das vacinas. Por que as vacinas podem ser legitimadas para uso emergencial e o tratamento precoce não? Por que as vacinas são ok e o tratamento precoce é off-label? Por que ele é alternativo? Por que ele é clandestino? A congruência, eu prezo demais por isso, né? O começo do seu discurso tem que ser igual ao final dele, igual ao meio. A defesa é o quê? Essas vacinas são experimentais. No máximo, elas poderiam ser disponibilizadas como um recurso para aquelas pessoas que querem tomar. E só. Nenhuma perda de direito civil, nenhuma exigência oficial ou privada pode ser feita. Você não vai ser mandado embora porque você não tomou antitetânica. Você não vai ser mandado embora porque você não tomou antirrábica. Não, toma se você quiser. Você não vai ser proibido de entrar no avião e viajar de São Paulo para Belo Horizonte porque você não tomou a vacina contra tétano. Não tomou a vacina contra a influenza. Ninguém vai pedir sua carteira de vacinação contra a gripe comum antes de você fazer uma viagem interestadual de ônibus. As vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo Covid deveriam cair na mesma categoria. Exato. O tratamento precoce, qual é o lance? Ele tem critérios de segurança e de eficácia muito bem corroborados por evidências. Eles não deveriam ser obrigatórios, mas eles deveriam ser legitimados. Tome o remédio. Eu sou contra o tratamento precoce. Filho, não tome. Eu sou contra a vacina. Se você não tomar, você tem que ser preso. Oi? Eu sou a favor do tratamento precoce, você é contra. Eu estou falando, se você não quiser tomar o tratamento precoce, não tome. Eu sou contra as vacinas para o Covid e você é a favor delas. E você diz que se eu não tomar, eu tenho que ir preso? Lógica básica mandou um abraço. Mas é o quê? Use o tratamento precoce, se você quiser, se não quiser, não use. Tome a vacina, se você quiser, se você não quiser, não tome. Nenhum direito civil vai ser retirado de você se você recusar o tratamento precoce. Nenhum direito civil vai ser retirado de você se você não tomar a vacina. Mas não faz sentido você autorizar o uso emergencial de algo que não tem critérios de segurança e eficácia bem determinados e não autorizar com a mesma régua o uso emergencial de outras substâncias que têm esse critério de segurança e eficácia bem determinados. Se você não enxerga que há uma fraude no meio disso, amigão, acho que nem um transplante de retina resolve. Verdade, doutor.
Concordo plenamente nesse ponto. Bom, eu acho que eu não quero causar problemas com a patroa aí. Então, assim, eu acho melhor a gente terminar por aqui, né? Doutor, eu quero agradecer imensamente pelo senhor ter dado essa oportunidade de eu entrevistar o senhor, tá? Sempre que o senhor precisar de um canal, né? Enquanto o meu YouTube estiver disponível ali, né? Só entrar em contato. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E eu espero que... É difícil, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Eu espero que as pessoas, pelo menos, elas acordem, né? Eu espero que elas assumam, pelo menos, um espírito um pouco mais questionador referente a todo esse trabalho de exposição de toda essa problemática que a gente vem fazendo por aí, né? Seja os pequenininhos ou seja os grandões, né? Mas é isso aí. Eu agradeço o espaço, agradeço aí o público que assistiu a gente, vai assistir, eventualmente, quando essa live estiver disponibilizada nos canais. E você conhece, só para finalizar, 2 minutos, conhece a parábola da estrelinha do mar? Não conheço. Quando eu começar a contar, você já vai falar, eu conheço. Um casal de idosos, senhor de idade, já uma senhora de idade, foram passar férias numa cidade balneária, aí, no litoral de algum lugar do mundo. E quando eles estavam curtindo o fim de semana lá, houve uma tempestade fora do padrão, muito forte, muito forte. O mar subiu, quase um ciclone. E no dia seguinte, a rádio estava noticiando que, curiosamente, centenas de milhões de estrelinhas do mar tinham ido dar à praia, por causa da força da maré, da força do vento. E era um fenômeno, assim, inédito. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Toda a orla, imensa, mais de 5 quilômetros de orla, coberto por milhões e milhões de estrelas do mar jogadas na praia. E o casal foi lá fazer um passeio de mãozinha dada na beira do mar para tirar fotos. No que eles estavam caminhando pela praia, eles viram uma menininha de uns 5 anos de idade, corria até lá em cima na areia, pegava a estrela do mar, corria até a linha da praia, jogava na água. Subia de novo, pegava a estrelinha do mar, voltava, jogava na água, voltava, subia na areia, pegava... O casal falou assim, ô filho, vem cá, o que você está fazendo? Estou colocando estrelinhas do mar de volta na água. O casal já era idoso, de experiência, né? Falou, filha, olha o tamanho da praia. Mais de 5 quilômetros de orla. São milhões de estrelinhas do mar. Que diferença faz para essa que faz? Essa que faz. Para essa que faz. Perfeito. Muito assim, bom, doutor. Sim. Bom, obrigado mais uma vez. Vou liberar o senhor, finalmente. E obrigado também por todo mundo que assistiu, né? Acompanhe o Dr. Loyola, ele eu sempre achei ele uma ótima referência nos assuntos científicos relacionados a lockdown, vacinas, assim, sempre uma opinião bastante ponderada, que eu acho que é uma das coisas que a gente menos viu nisso tudo, né, nessa loucura toda. E é isso, doutor, muito obrigado, viu, pela oportunidade mais uma vez. Renan, precisando, é só acionar no WhatsApp. Um abraço, pessoal. Senhor também.